Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Mais um vídeo aqui no canal de um assunto que tá chegando a hora, você aí tá ansioso, eu aqui tô ansioso também. Copa do Mundo 2026. Em junho, o Brasil inicia sua trajetória rumo ao hexacampeonato nos Estados Unidos, México e Canadá. Essa Copa muito expansiva de seleções, recorde de seleções participantes. Mas antes disso, vamos à discussão dos convocados e vamos inaugurar a série aqui no canal, começando pelos goleiros. Mas antes disso, deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, enfim, ajude o canal a crescer. Vamos nessa? Quem serão os arqueiros da seleção brasileira rumo ao Hexa? Vamos começar com ele? Não tem como ser outro goleiro a não ser Alisson Becker. Titular da Copa do Mundo de 2018 e de 2022, é nome praticamente certo na lista de Carlo Ancelotti para a Copa desse ano. Os números deles não me impressionam tanto. 33 anos de idade, tá vindo para quem sabe sua penúltima ou última Copa do Mundo, depende do rendimento dele no Liverpool da Inglaterra. Tem contrato até o fim do ano que vem com o Liverpool. Ainda não tem conversas de renovação de contrato. 1,93 m de altura, destro. Pela seleção brasileira, com Carlo Ancelotti, né? Ancelotti são duas convocações, 4 jogos disputados, só um gol sofrido pelo Alisson. São 76 jogos com a camisa da seleção brasileira. Então, haja tempo de Alisson Becker, 9 jogos em Copa do Mundo. Ficou muito marcado pela eliminação do Brasil contra a Croácia. Há quem diga que o chute foi defensável na prorrogação, que não tinha que ter avançado, mas enfim, aconteceu o que aconteceu. E na disputa de pênaltis, o Alisson não conseguiu ter um desempenho tão bom e o Brasil acabou eliminado para a Croácia naquela ocasião. O Tite era um nome de confiança do Tite, né? 2018 e 2022, um goleiro com o maior número de jogos entre todos os convocados da seleção, da era Ancelotti, era Dorival, enfim, de todas as eras. Alisson é o nome, com mais convocações e o menor número de gols sofridos, né, dos que atuaram também na era Ancelotti. Tem essa média, apenas um gol sofrido pelo Ali Show. É um nome que não sei se me agrada, porque indo para a terceira Copa do Mundo, sendo incontestável, vamos dizer assim, né? Não tem uma sombra à altura pela titularidade. A gente viu o Ederson já disputando posição, Bento, Hugo Souza vem sendo convocado, mas terceira Copa do Mundo com o Alisson, isso me pega um pouco. Não sei se é o nome que eu levaria de titular, mas é o homem de confiança do Ancelotti. A gente sabe que a confiança é primordial na seleção brasileira, ainda mais na época de Copa do Mundo. Então, Alisson é o primeiro goleiro que a gente analisou no vídeo. Vamos para mais um goleiro, Ederson. Recentemente foi transferido ao Fenerbahçe da Turquia, contrato até o fim de 2028 pelo clube turco. Tem 32 anos de idade, um ano mais novo do que o Alisson, 1,88 m de altura. Pela seleção brasileira, na era Ancelotti, são duas convocações, teve um corte por lesão também. Um jogo disputado, nenhum gol sofrido, a amostragem muito pequena do Ederson com Ancelotti, mas na seleção brasileira são 30 jogos defendendo a seleção. Em Copas do Mundo, também disputou duas junto com o Alisson, 2018 e 2022. E o único jogo que ele disputou em Copa do Mundo pela seleção foi a derrota da seleção brasileira em 2022 contra Camarões, aquele jogo que o Brasil já foi mais ou menos classificado, só não classificava por um milagre em combinação de resultado, mas o Brasil foi derrotado por 1-0, basicamente o elenco inteiro reserva. No Fenerbahçe, nessa temporada, são 19 jogos no gol e 10 sem ser vazado. Então, números expressivos para o Ederson, pouco tempo com Carlo Ancelotti, mas pode ser um nome de confiança para a convocação que deve acontecer em meados de maio para a Copa do Mundo em junho. Minha opinião, não sei se levaria entre os três. Acho que o Alisson já é um nome muito certo na convocação, talvez dando chances a outros dois goleiros. Vamos na sequência com um goleiro que não sei se eu levaria também, mas tem essa confiança do Ancelotti, apareceu em boa parte das convocações, mas não vive uma fase tão boa. Chegamos para falar de Bento, goleiro do Al Nassr com contrato até junho de 2028. Foi a maior transferência da história de um goleiro do futebol brasileiro quando saiu do Atlético Paranaense por 18 milhões de euros ao futebol da Arábia, ao Al Nassr, time esse de Cristiano Ronaldo.
26 anos para o Bento, 1,90 m de altura. Com o Ancelotti foram 4 convocações, 2 jogos disputados e um gol sofrido. Foi vazado uma vez, não foi vazado uma vez. Recentemente, a gente tem visto muito o papo do Bento ser emprestado. Outros clubes manifestaram na saída do Atlético Paranaense, teve a conversa, eh, do Bento ir para o futebol italiano, para a Inter de Milão, mas projeto financeiro agradou ao Bento e ao Atlético na época, a ida dele ao Al Nassr da Arábia Saudita. Então, recentemente, essa semana teve a negociação de empréstimo para o Genoa, com opção de compra pré-fixada, mas quase com a negociação feita, acredito que até a arte do Here We Go do nosso querido Fabrício Romano já estava pronta, mas foi desfeita de última hora. Isso porque o goleiro titular do Al Nassr foi expulso e com isso tem uma questão de, um gancho até um pouco maior do que um jogo a cumprir de suspensão e o Bento é o reserva do Al Nassr, com isso o substituto imediato do goleiro titular. Revelado no Atlético Paranaense, tem uma boa um bom histórico em defesas de pênalti também, defesas decisivas, pelo Atlético, no Al Nassr não conseguiu se destacar tanto assim. Na temporada são 8 jogos e 5 jogos sem tomar gol. Quando foi para o Al Nassr não conseguiu manter uma regularidade muito boa. Os números do Bento, são até que bons, mas nas partidas o Bento não tem sido um goleiro com tanta segurança, não passa uma segurança tão grande, no campeonato da Arábia, e isso agrada ao Ancelotti, porque é um homem de confiança, mas ao torcedor brasileiro passa essa desconfiança, um goleiro que não consegue ser seguro no campeonato árabe, quem sabe será, seguro numa Copa do Mundo. No Sauditão não consegue, manter o desempenho que mantinha no Atlético Paranaense e que poderia render muito mais no futebol italiano. Esse é o nosso querido Bento. Vamos ao próximo goleiro, que questão de pênalti é um dos goleiros que eu levaria, principalmente pensando num jogo de eliminatória, um jogo eliminatório de mata-mata, pode decidir para a seleção brasileira. O nome dele é Hugo Souza, jogador do Corinthians com contrato até o final de 2028, 1,99 m de altura, 26 anos de idade. O mais jovem até agora dos mencionados é o Hugo Souza. Falando um pouco sobre o goleiro do Corinthians, 4 convocações na era Ancelotti. É um dos goleiros que também mais foi chamado. Um jogo disputado foi uma vez cortado por lesão, 3 gols sofridos por Hugo Souza, a maior média da era Ancelotti é do goleiro do Corinthians, isso devido ao amistoso em outubro do ano passado, a derrota do Brasil para o Japão por 3-2. O goleiro na ocasião era Hugo Souza, para infelicidade das estatísticas, mas o goleiro do Corinthians tem sido chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Desde que chegou no Corinthians em julho de 2024, são 10 pênaltis defendidos. Dentre eles, o mais memorável, a final do Campeonato Paulista, no momento mais decisivo do jogo, pegou o pênalti do Rafael Veiga e na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, foi herói na classificação do Corinthians, pegando o pênalti de Gabigol e o Wallace e levando o Corinthians para a decisão. Depois, o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Hugo, um dos destaques da competição. Quem sabe o Ancelotti não leva um goleiro pensando nos pênaltis. Brasil eliminado na Copa de 2022 nos pênaltis. 2018 não teve disputa de pênaltis, mas 2014 o Brasil também tem uma disputa de pênaltis contra o Chile. Será que não seria hora de levar um goleiro pensando numa disputa de pênaltis numa eliminatória? E esse nome seria Hugo Souza? Ou minha opinião seria Hugo Souza, pensando principalmente nesse momento decisivo. Muita água vai rolar até a Copa em junho, a convocação em maio, mas pelo diferencial dos pênaltis, acho que o Hugo é um nome interessante e que dentre os citados Alisson, Ederson e Bento, não tem essa característica tão forte. O Hugo tem como uma das principais a disputa de pênaltis. Outro goleiro também foi chamado pelo Ancelotti, que é o caso do John, goleiro do Nottingham Forest, goleiro do Botafogo, do Internacional também, mas por uma questão de uma lesão no joelho, eu não coloquei ele aqui no vídeo porque não tem um prazo de recuperação para o goleiro de 29 anos, 1,97 m de altura. Foi convocado 2 vezes pelo Ancelotti e as 2 vezes foram por causa dos cortes de Ederson e Hugo Souza. Então é um goleiro que não tem esse primor do Ancelotti, não brilha os olhos do técnico, justamente porque foi chamado no caso de 2 lesões de os goleiros convocados de um dos 3. Então, não é um goleiro que brilha tanto aos olhos do italiano,
mas assumiu a titularidade do Nottingham Forest com a lesão do Cels. O Carlos Miguel, para você ter ideia, não conseguiu pegar a titularidade da equipe inglesa, porque o goleiro belga vinha se destacando, machucou, o John entrou, assumiu a titularidade da equipe, e quando o Cels, ficou melhor da lesão, recuperou, da sua lesão, não conseguiu retomar a titularidade, o John virou o titular da equipe, 9 jogos pelo clube inglês, 3 sem sofrer gols, então mostra uma média até que boa, visto a Premier League e o Nottingham Forest que não faz uma temporada tão boa. Destaque para o John, mas por estar lesionado e ser chamado só na ocasião de lesão dos goleiros convocados, acho que não é um nome que o Ancelotti vai pensar lá em maio para levar para a Copa do Mundo. E aqui vai uma aposta, o sexto goleiro dessa lista, que é o caso de Gabriel Brazão. Coloquei ele na lista porque é um goleiro que me agrada. Jogador do Santos, tem o nome ventilado em clubes europeus, teve um papo de Bayern de Munique na temporada passada, 25 anos, o mais jovem, 1,91 m. É o destaque do Santos nas últimas temporadas. O Santos teria, quem sabe, até caído na temporada passada se não fosse a atuação de Gabriel Brazão. No Brasileirão do ano passado foram 127 defesas na competição, sendo 73 de dentro da área. Um goleiro com um reflexo aguçado. Diferente o Gabriel Brazão, nunca foi convocado pelo Ancelotti ou pelo Dorival ou qualquer outro técnico na seleção principal, mas tem 21 jogos no sub-17 quando tinha 15 anos de idade. Então, de 15 para 16 anos, teve 21 jogos na seleção de base para o Gabriel Brazão, goleiro que, é, debaixo da trave, é praticamente perfeito. A gente vê várias defesas dele no Brasileirão, a queima-roupa e, enfim, acabou salvando o Santos diversas vezes. E agora, quem sabe, com um time do Santos um pouco mais arrumado para essa temporada 2026, Gabriel Brazão não seja um nome correndo por fora, não, quem sabe, para essa Copa de agora, devido à idade, mas para uma próxima Copa do Mundo, um nome a ser pensado, a ser debatido. E aí, me diz aí, dos 6 goleiros que eu citei aqui no vídeo, quais goleiros você levaria para a Copa? Lembrando que são 3 opções, né? Só um titular, obviamente, por favor, não inventem moda aqui, pelo amor de Deus. 3 goleiros. Você concorda com Alisson, Ederson e Bento? Colocaria Hugo Souza, levaria John, levaria Brazão, levaria Rafael do São Paulo, enfim, quais goleiros chamariam a atenção e você convocaria se você fosse o nosso querido Carlo Ancelotti? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve e voltaremos com os laterais direitos. Vou ter que pesquisar, hein, porque puta vida, para achar lateral direito bom hoje em dia muito complicado. Um grande abraço para todos vocês, para toda a minha audiência. Se inscreve no canal, manda pro seu amigo. Rumo aos 50 inscritos aqui. Nossa, essa campanha vai ser de 10 em 10, literalmente. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.